Ponciá Vicêncio, aquela que havia pranteado no ventre materno e que gargalhara neném sorrisos ao nascer, tinha risos nos lábios, enquanto todo o seu corpo estremecia num choro doloroso e confuso. Chorava, ria, resmungava. Conceição Evaristo é uma mulher que foi nascida e criada em Minas Gerais, de origem humilde. Podia ser a minha tia, podia ser a minha avó. É uma mulher simples, mas também que traz essa história no olhar também, né? Traz muitas histórias no olhar, muitas histórias com palavras simples. Mãe de Ainá, autora de livros como Ponciá, Becos da Memória, Olhos d'Água. Através dos estudos, ela se formou, virou professora. Hoje é membro da Academia Mineira de Letras e pós-doutorado na PUC, não é isso? Uma mulher forte, decidida, mas com uma tranquilidade, uma calma, uma paz que remove montanhas. E é uma encorajadora. Eu acho que ela é uma mulher que encoraja muitas. Uma gênia, uma transformadora, uma mulher admirável. Eu chego em Dona Conceição por Carolina Maria de Jesus. Eu fui ler o Diário de uma Favelada, Quarto de Despejo. E aí eu fiquei fascinada com esse livro. E depois eu fui buscar quem é de agora que escreve tão próximo. Ou quem é que fala de Carolina. E aí eu chego em Conceição. E aí eu chego no Becos da Memória. E aí eu começo a fazer uma relação da minha vida, de como eu cresci na Maré, com o que ela escrevia sobre Maria Nova, Maria Velha, sobre como é que ela brinca, trazendo as referências das mais novas, das mais velhas, a briga no beco, a briga na bica para pegar água, e como é que aquilo também me atravessava. E me fascinava tanto a forma com que eu aprendia novas palavras com ela, sem ter que ir tão longe, sem ter que pegar um Google da vida. Essa literatura me abraça e me estimula também a escrever sem medo de errar, a escrever do meu jeito, a ouvir outras literaturas, a sempre procurar ter o melhor português, porque às vezes a gente quer falar bonito, né? Quer falar empompado. Então, e ela joga tudo isso fora. Não precisa de pomposidade. A gente pode ter, mas não precisa de pomposidade. Hoje, a recordação daquele mundo me traz lágrima aos olhos. Como éramos pobres, miseráveis talvez. Como a vida acontecia simples e como tudo era complicado. Havia as doces figuras tenebrosas e havia o doce amor de Vó Rita. Quando eu soube outro dia, já grande, já depois de tanto tempo que Vó Rita dormia embolada com ela, foi que me voltou esse doce desejo dolorido de escrever. Escrevo como uma homenagem póstuma à Vó Rita, que dormia embolada com ela. Aos bêbados, às putas, aos malandros, às crianças vadias que habitam os becos das minhas memórias. Homenagem póstumas às pernadas cansadas, suadas, negras alouradas de poeira do campo aberto, onde aconteciam os festivais de bola da favela.
Uma vez encontrei Conceição no supermercado e era de uma simplicidade, como se fôssemos amigas e pudéssemos sentar e tomar um café. E podemos. E é isso que a faz grande, né? Essa simplicidade. Total. E é a mesma simplicidade grandiosa que está presente em cada obra que ela escreveu. Conceição Evaristo, que a gente, teórica e esteticamente, né, a gente chamando de Deus. Deusa, né, muito apropriado, porque Conceição Evaristo, essa acadêmica, tem uma produção acadêmica e uma produção literária bastante importante. É um privilégio ter acesso à obra dela. É um privilégio e esse sistema colonial, colonizador, nos tirou isso. E que foi preciso muita luta acadêmica e negra para que todos e todas tivessem acesso à obra de Conceição. Conceição é muito próxima da gente. Conceição é uma intelectual negra, potente, que ainda está dizendo muito, que está fazendo muito, próxima como linguagem, como artista, pela linguagem, próxima com relação aos temas de que trata, próxima em relação à construção teórica e saber que ela pode ver, né, o que está sendo feito é muito importante, assim, para ela como artista e para nós como pessoas negras. Ainda que saibamos, falando junto com ela, demorou. Poderia ter sido antes. Nós e Conceição merecíamos que tivesse sido muito antes. De todos os que eu li, o que mais me toca mesmo é Ponciá. Acho que por conta desse flerte com o fantástico, sabe? A história de Ponciá atravessa as nossas histórias, né? Enquanto mulheres negras, assim. Principalmente de origem mais humilde, não privilegiada, vamos dizer assim, economicamente, socialmente. Como esses lugares de dor, de fantasia, de alegria, de desejo, de perspectiva de futuro, que é apresentado ali por Ponciá, vai ao encontro da gente, assim, em vários momentos, em diversos níveis diferentes, sabe? Ponciá Vicêncio, aquela que havia pranteado no ventre materno e que gargalhara neném sorrisos ao nascer, tinha risos nos lábios, enquanto todo o seu corpo estremecia num choro doloroso e confuso. Chorava, ria, resmungava, desfiava fios retorcidos de uma longa história. Andava em círculos, ora com uma das mãos fechada e com o braço para trás como se fosse um cotoco. Ora com as duas palmas abertas, executando calmos e ritmados movimentos como se estivesse moldando alguma matéria viva. Todo cuidado Ponciá Vicêncio punha nesse imaginário ato de fazer. Com o zelo da arte, atentava para as porções das sobras, a massa excedente, assim como buscava ainda significar as mutilações e as ausências que também conformam um corpo. Suas mãos seguiam reinventando sempre e sempre. E quando quase interrompia o manuseio da arte, era como se perseguisse o manuseio da vida, buscando fundir tudo num ato só, igualando as faces da moeda. Lá fora, no céu cor de íris,
um enorme angorô multicolorido se diluía lentamente. Enquanto Ponciá Vicêncio, elo e herança de uma memória reencontrada pelos seus, não haveria de se perder jamais. Se guardaria nas águas do rio. É uma história de muita poesia e de muita dor também. Ela vai em busca de trazer uma realidade melhor para os seus, e o que ela encontra é uma outra forma de subjugo. E aí primeiro você tem o subjugo do trabalho, acredita que vai encontrar essa liberdade no afeto. Sim. Um afeto que inicialmente se apresenta como doce, como possível, como acessível. E depois ela vê que não é nada disso. Esse homem que chega até ela também é atravessado pela escravização dessa vida moderna e de tudo que ela traz com aquele que é negro, que é pobre, que é desprivilegiado, né? E pela dureza do machismo, das construções desses arquétipos todos que a gente representa no nosso dia a dia. E aí vem a expectativa da felicidade, da transformação através do filho, de gerar uma vida. E essa vida não vinga uma, não vinga duas, não vinga 7 vezes. Então é uma história de negação e parece muito dura, mas o que é muito bonito nessa coisa é como ela, apesar de toda a negativa do mundo que a cerca, da realidade que a cerca, ela vai criando uma realidade para si. A gente não tratou a loucura que é atribuída a Ponciá como loucura, como a gente conhece, no sentido de sanatório, de tratamento, de falta de razão. Não só por uma escolha, mas eu acho que é um apontamento da escrita da Conceição. A Ponciá não enlouquece, como o vô Vicente não enlouqueceu. Eles escolheram uma outra realidade para viver. Como um bispo do Rosário, como gentileza. Eu vivi tudo que eu podia viver dessa realidade e ela não me apraz. Eu preciso voltar ao rio, eu preciso voltar à origem, eu preciso sanar essa coceira dessa realidade, desse mundo que não me atende. E aí ela cria, como molde de barro de tudo que ela faz, ela cria o seu próprio mundo. Eu prefiro acreditar que essas pessoas escolheram uma outra realidade, porque isso é revolucionário, entendeu? É vitorioso, parece contraditório, né? Mas é vitorioso diante de tudo aquilo que te oprime, entendeu? Eu vou morrer sorrindo, sabe? Eu não vou morrer chorando. Eu conheci Conceição Evaristo quando eu tive o privilégio e a honra de ter sido aluno dela em 2006, num curso de pós-graduação que surgiu a partir da Lei 10.639, que era uma lei que trazia para os currículos brasileiros a obrigatoriedade do ensino, tanto das questões africanas quanto das questões afro-brasileiras. E aí, ao conhecer Conceição, um mundo se abriu para mim mesmo, assim, de uma forma revolucionária. Eu que já era um leitor voraz, queria muito, praticamente tudo que me caía na mão, fui alertado por ela que a minha leitura era muito eurocentrada e ela me mostrou a quantidade de autores e autoras negros e negras que existiam e também me mostrou como eu deveria reler algumas obras de escritores brancos a partir do que estava sendo tratado em aula. Então ela realmente revolucionou a minha vida como leitor e depois a minha vida como cidadão. Porque eu entendi que a partir dali eu deveria ter cotidianamente uma ação antirracista,
que eu já tinha de uma certa forma mais intuitiva, mais empírica a partir de certas questões que aconteceram na minha vida. Ao entrar em contato com ela, eu percebi que ser antirracista é, sobretudo, ter ações cotidianas antirracistas. Não apenas dizer slogans bonitos ou publicar nas redes sociais coisas em datas que celebram a negritude, e sim entender que a cada dia, sobretudo quando eu falo para pessoas brancas, porque eu não tenho nada para ensinar para as pessoas pretas, mas para as pessoas brancas eu tenho uma obrigação cidadã de constantemente trazer uma reflexão que muitas vezes elas podem não ter tido ainda. E como a gente é educado para ser racista, a gente precisa de uma educação cotidiana para ser antirracista. E isso tudo vem do meu contato com ela e de uma relação que foi se tornando cada vez mais afetiva, e ela foi me presenteando com reflexões, com afetos e com o acesso à literatura dela. E eu me encantei para o Ponciá e disse: Conceição, posso levar Ponciá para o teatro? Isso era 2006. Ela disse: pode, meu filho. Só que foram necessários 18 anos para a gente conseguir concretizar essa ideia. E aí sim, a gente levou Ponciá para o teatro e a presença dela, mais uma vez, ela foi assistir, ela retornou e ela fala sempre em entrevistas do impacto que foi para ela ver a obra dela em cena, protagonizada por 3 artistas negras incríveis e com a minha direção junto com a Tatiana Tiburcio. Então, desde o momento que eu conheci Conceição, minha vida nunca mais foi a mesma. Ela toca a gente de uma forma indelével. Eu acho que com muita alegria, assim, né? Ver a peça Ponciá, né, no teatro, né, com a Tatiana Tiburcio, né? O livro já não dá mais conta, o livro já é tão potente, né? Tão potente que é possível que... Não, vamos fazer uma peça. Vamos fazer uma peça com 3 atrizes negras, né? É algo bastante emblemático, porque a gente está falando de imagem negra, narrativa negra, né? A gente está falando disso, né? Também sobre produção teatral negra, né? Quando que foi possível que pessoas negras ocupassem esse espaço? A obra da Conceição, ela vem circulando no teatro, né? E aí que esse desdobramento, né, mais uma vez eterniza a obra de Conceição. A Conceição, além de ser uma escritora, ela tem um estudo acadêmico onde ela pôde cunhar um termo chamado escrevivência. A escrevivência, ela sempre diz, nasce com gênero e com raça, com cor. É a escrita das mulheres negras a partir da sua própria vivência. Com o tempo, esse termo ganhou mundo e é utilizado também, e ela gosta que seja assim, por outras pessoas, de outras formas, a partir das suas vivências, geralmente pessoas que estão inseridas naquilo que a gente chama de minoria de poder. Não minoria numérica, mas minoria de poder. E aí a gente pode pensar nas mulheres, nas pessoas LGBT, QIAPN+, nas pessoas indígenas, que quando pegam a literatura para si, elas têm a possibilidade de trazer as suas vivências que até então eram narradas somente pelas pessoas brancas. Então essa escrevivência que ela traz, para mim, é já uma revolução por si só na literatura brasileira. E depois, na própria obra, ela vai trazendo mundos, universos dessa literatura negra feminina que também não existiam até então. E ela traz essas personagens como protagonistas, a partir da sua sensibilidade, a partir dos seus desejos, a partir do seu estar no mundo, de uma forma como sujeito e não como objeto, que geralmente era o que acontecia. E de uma beleza, de uma capacidade de reflexão e de emoção raramente vistas na literatura brasileira. Eu fiquei muito maravilhada com Olhos d'Água. Tem toda essa relação de maternidade, a personagem alimenta os filhos pegando um pedaço de nuvem. Tem uma passagem que ela pega um pedaço de nuvem e vai alimentar os filhos. Eu fiquei, assim, muito encantada, sabe? Com essa coisa do fantástico, do lúdico e como aquilo, ao mesmo tempo, é triste e, ao mesmo tempo,
é tão poético e preenche tanto o nosso coração. Ela fala da gente. Então, em diversos momentos eu pude experienciar, não exatamente a mesma cena, mas algumas situações que de alguma forma se entrelaçam. Eu já vivi isso, como se fosse um déjà vu. Eu já passei por isso. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos e outras viravam cachorrinhos. Algumas gigantes adormecidos. E havia aquelas que eram só nuvens. Nuvens algodão doce. A mãe, então, espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava na boca de cada um de nós, bem rápido. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse. E com ela, os nossos sonhos se esvaecessem também. A princípio, a gente imagina que quando uma escritora negra escreve, ela quer ser lida apenas por mulheres negras. E a Conceição, ela frisa muito isso. É claro que é fundamental e importantíssimo que as mulheres negras se vejam na literatura dela e, felizmente, isso vem acontecendo cada vez mais. Agora, ela mesma diz que o grande intuito de um escritor, seja uma escritora, seja quem for, é ser lido pelo maior número de pessoas possível. Quando eu pedi licença para me aproximar da literatura dela e para fazer uma adaptação para o teatro, ela prontamente disse sim, porque ela entende que a literatura dela, sendo adaptada por um homem branco como eu, ela atinge uma universalidade que muitas vezes é aplicada somente para os escritores brancos, porque foram os escritores brancos que criaram o conceito de escrita universal a partir da sua própria escrita, como que para ser universal você precisava ser europeu. Foi assim que foi durante muito tempo. E ela questiona isso, né? Dizendo que o que é chamado de literatura identitária pelas pessoas, muitas vezes é chamado assim para limitar esse alcance. E não, a literatura dela alcança e deve alcançar cada vez mais pessoas. E ao alcançar cada vez mais pessoas, essa humanidade que ela coloca nos textos, protagonizada pelas mulheres negras, é percebida de uma forma que a gente pode dizer universal. Porque eu me reconheço em algumas coisas ali, claro que não na especificidade do ser mulher negra, mas nas questões humanas que ela coloca a partir dos seus personagens. A visão de mundo afrocentrada, a visão de mundo banto, principalmente, ela traz essa ideia espiralar de mundo, né? A Leda Maria Martins vai discutir isso maravilhosamente bem, esse mundo espiralar, onde tudo está absolutamente interligado e interdependente, né? Eu só sou um porque eu sou um com o outro, para o outro e pelo outro. O fato dessa visão de mundo ser afrocentrada não significa que ela não seja inerente a todo ser existente. Porque, veja, essa visão, ela não parte de cor, de raça. Ela parte de uma ideia de humanidade. E a real humanidade, eu ouso dizer, porque é a humanidade que originou tudo. O mundo nasce em África. É a única filosofia, a única teoria que pode ousar dizer humanidade. Essa ideia do mundo espiralar, onde tudo está absolutamente conectado, faz com que a gente entenda que se eu destruo o outro, em alguma perspectiva eu vou estar destruindo a mim também. E não é só o outro igual a mim. Porque a gente está ligado de alguma maneira. Quando o não negro entender isso, ele vai entender a forma de resolver o problema que ele criou. Porque o racismo, nós não temos nada a ver com isso. A gente sobrevive a ele. A gente luta contra ele.
é uma criação do outro. Quando o outro entender que ele é uma partícula de mim também, aí as coisas começam a mudar. Quando esses dois mundos se encontram, Renato em sua representatividade e eu em minha representatividade, o nosso desafio maior é fazer com que essa premissa aconteça. Com que aqueles que têm mais privilégios cedam em prol da construção de algo mais justo e mais igualitário. Com desequilíbrios e enfrentamentos e encontros e crescimentos, a gente achou um lugar de equilíbrio para fazer com que esses dois mundos acontecessem. O resultado do nosso trabalho, eu acho que é um espelho disso, né? Ser uma mulher negra no Brasil não é fácil. Não é. Haja resistência, entende? Mas, ao mesmo tempo, a gente encontra no devir negro, esse pulsar, essa pulsação, essa vontade de quebrar esses paradigmas, de ir além, de mostrar que a gente pode ser o que a gente quiser, de realizar sonhos, de ser mãe, de fazer o que quiser, de atuar, de escrever, por que não? É constantemente ter que renascer, é ter que reaprender, é ter que repensar também o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, os que eu estou levando, os que eu estou puxando, os que eu estou buscando. É dar conta desse legado de transformar, de impulsionar, de se rever, de se buscar se amar. É um constante reconstruir. A literatura, ela não é simplesmente um dispositivo de mudança de mundo. Eu acho que ela é a principal chave, sabe? Porque ela desperta um lugar no indivíduo que é esse lugar do fantástico, que é esse lugar da fantasia, que é esse lugar do sonho. O sonho ligado, aí sim, a uma perspectiva de outro mundo. E como você vai usar essa perspectiva a favor da sua realidade, da desconstrução ou reconstrução ou construção da sua realidade. Entende? Então, por isso que eu acho que ela não é só uma ferramenta, ela é talvez a principal ferramenta, essa chave que te leva para outros mundos, entendeu? E você indo a mundos diferentes aqui, você ganha outras ferramentas que te dão possibilidades de construir um mundo diferente aqui.